Olá, hoje o nosso Papo com Especialista vai tratar de um assunto bastante interessante, que é o processo de alergia. Nós temos observado um aumento constante de pessoas com sintomas alérgicos. Para isso, nós trouxemos aqui a doutora Milena Pandolfo Amaral. Ela é alergista e tem bastante experiência para passar para a gente, não é isso, doutora? Isso, Denise. Tem de fato aumentado? Tem. As alergias têm aumentado. A gente consegue ver esse aumento no número, porque hoje a gente tem um diagnóstico melhor, existem métodos mais eficientes para a gente poder dar esse diagnóstico. E, além disso, tem aumentado por conta do tipo de vida que a gente está levando. Então, nossos hábitos mudaram, os hábitos individuais e os hábitos do mundo em geral. Então, hoje a gente tem uma vida mais descontaminada, a gente tem menos contato com o ambiente, com o meio ambiente, com os animais. O tipo de alimento que a gente come é mais industrializado, tem muita chance, né, de alergia, a gente for observar, chance de alergia. Mas na verdade por quê? Porque o nosso sistema imunológico está mudando em relação aos hábitos que a gente está tendo. Então isso influencia. De fato, aí a gente fica com aquela observação. O ambiente está mudando e está propiciando a alergia, e a questão do diagnóstico sendo mais viável e mais preciso, de fato detecta melhor, né? Sim. E com relação à questão de adulto e criança, existe diferenças ou quais são as alergias mais comuns em ambos? Hoje existem alergias que são mais comuns nas crianças e alergias que são mais comuns nos adultos. Então, as alergias respiratórias, as crianças são muito mais sensíveis na rinite, na asma, e geralmente começa na fase infantil. As alergias alimentares depende do alimento, mas é muito mais comum na criança mesmo. Então, se é uma alergia a leite, a ovo, a trigo, é muito mais comum na criança. Às vezes até no processo de introdução alimentar, né? No processo de introdução. E as alergias a peixes, a mariscos, camarão, amendoim, castanhas é mais comum no adulto. Então depende do tipo. E algumas alergias cutâneas também são mais comuns no adulto ou mais comum na criança. Então depende do tipo da alergia. Do tipo da alergia, né? A gente observa às vezes acontecer da pessoa falar assim: eu nunca tive alergia. Aí lá na vida adulta fui comer camarão e tive um processo alérgico. Acontece isso também? Acontece. Eu sempre falo para meus pacientes que o nosso corpo não tem alergia a nada que ele não conheça. Então, ele precisa de um período de sensibilização, é um período de conhecimento para poder criar uma resposta imunológica para aquele produto. Tem pessoas que reagem no primeiro ou no segundo contato. Tem gente que precisa de 20 anos de contato para poder reagir. É o caso do camarão, de amendoim, de algumas coisas. E falar em prevenção, a gente pode... O que pode ser feito em relação à prevenção, né? Dá aí umas dicas aí para as pessoas. A prevenção na alergia, hoje os estudos mostram que a gente não consegue prevenir ser alérgico, mas a gente consegue saber a chance dessa pessoa ter alergia e tomar alguns cuidados para ela não ter crise. Então, se ela tem uma alergia respiratória, a gente pode poder fazer um controle do ambiente, fazer um controle da poeira. Sabendo que os pais são alérgicos, a gente consegue fazer esse processo. A alergia alimentar, se a gente tiver uma boa introdução alimentar numa criança, a gente consegue saber, tentar diminuir o risco. Mas não dá para falar, olha, você vai comer isso e você não vai ser alérgico, entendeu? Existia um movimento de que só entrava com camarão depois dos 2 anos. Hoje a gente já sabe que atrasar essa introdução não previne alergia. Então a gente pode... Às vezes até pode favorecer. Pode piorar. E no caso dos testes alérgicos, né, para identificar ao que a pessoa é alérgica, quando que ele é preconizado? O teste alérgico ele vem para auxiliar o diagnóstico do médico. Então, o médico ele precisa ter uma história clínica completa, entender como é que funciona essa alergia, qual é o tipo de reação, para indicar o tipo de teste específico. Então, o teste ele não dá um diagnóstico sozinho, ele ajuda a gente a confirmar uma suspeita. Então, se você tem alergia a camarão, se você teve uma reação ao camarão, você vai fazer um teste com o camarão. Se você tem uma reação, vamos supor, à biluteria, você vai fazer um teste de contato para poder entender qual é o alérgeno que está envolvido. Então, o teste ele vem no segundo momento para poder confirmar o diagnóstico do médico. Que aí já vai
aquela precisão no diagnóstico, Exato, né? ele é específico. Eu sempre falo com meus pacientes que a gente não tem teste alérgico para tudo. O teste é específico para alguma coisa e a gente precisa ter pistas. E aí, no caso, isso sendo constatado, o tratamento é através de vacinas? Ou... Existe o tratamento com imunoterapia, principalmente para as alergias respiratórias e para as alergias a inseto, abelha e vespa. Alguns tratamentos para alergia, em especial as alergias alimentares, o principal tratamento é a restrição. Assim como algumas doenças, por exemplo, a dermatite de contato. A pessoa que tem alergia à bijuteria, que é o níquel, é restrição. Então não tem um teste. Não usa. A solução não é tem não como usar. a gente deixar de ser. Eu ia comentar a respeito da alergia alimentar mesmo, porque a gente tem observado muita incidência de alergia à questão da lactose, né, ao leite e ao glúten. Realmente está ampliando? A que se deve isso? A alergia alimentar tem aumentado, como a gente falou, mas hoje as alergias alimentares estão sendo super valorizadas. A criança espirrou, já fala que é alergia ao leite. Então, realmente a alergia alimentar é uma doença ampla, pode vir desde com sintomas respiratórios até sintomas na pele, sintomas gastrointestinais. Então, tem sintomas muito subjetivos, então uma criança que chora muito à noite. Só que não é só isso, tem que vir num combinado de doenças, um combinado de sintomas, para a gente pensar numa alergia alimentar. Então, não é simplesmente uma criança que tem uma rinite e já se pensa no leite. Entendi. E tem muita gente fazendo dietas restritivas e hoje a gente se preocupa muito com o risco nutricional do paciente. Então, a alergia alimentar é grave, mas deixar de comer um alimento desnecessariamente também é muito grave. Então, a gente tem que saber muito bem um equilíbrio. Porque às vezes a criança tem um sintoma leve e já faz uma dieta de restrição. E às vezes nem é aquilo, né? E às vezes não nem é aquilo. Eu acho que a dica principal aí é essa, de fato, confirmar um diagnóstico, né? Exato. Não se partir, de repente, para uma exclusão, sem que aquele diagnóstico, de fato, tenha sido confirmado, né? Para evitar a exclusão desnecessária, né? E isso vale para tudo. Isso vale para alergia alimentar, isso vale para alergia a remédio. Tem muita gente que vem no consultório... Esquecemos do remédio, de fato. Que vem com uma lista de remédios gigante. E não necessariamente, eu sempre falo para os pacientes, se você estiver morrendo e precisar tomar um remédio, então você precisa ter um diagnóstico correto para fazer a restrição necessária, e não desnecessariamente. E é importante também, assim, aquelas alergias graves, a pessoa identificar e que as pessoas ao redor dela conheçam aquelas restrições ou aquele risco que ela tem diante de uma possível crise, né? Como a gente estava falando da alergia alimentar, a alergia alimentar é grave. Quando a pessoa realmente tem uma alergia alimentar ou uma alergia a remédio grave, a restrição é necessária. Um pouquinho pode dar problema. Então, inclusive, acho que tem até uma questão de contaminação cruzada, né? Pacientes que têm uma alergia imediata ao leite, que é aquela que empola, que fecha glote, eles têm reação, às vezes, de comer no mesmo utensílio. Então, esses pacientes que têm reação grave, precisam fazer restrição mesmo, e as pessoas em volta têm que entender que não pode, né? Exato, é muito difícil, porque às vezes tem algum familiar amigo, só um pouquinho não mata. Então realmente precisa fazer isso corretamente. Eu acho assim que é um tema que a gente pode conversar aqui horas, né? E de muita relevância, porque essa informação de que a alergia, ela de fato, você está ali com ela, mas que ela pode ser prevenida ou evitada, as crises, é de fundamental importância as dicas que você passou. A gente quer muito agradecer a sua participação, viu? Obrigada, eu que agradeço. E as informações que você passou para nós. Obrigada.